Olá, meu nome é Augusto, eu sou líder do grupo 2 e o meu grupo irá apresentar sobre produção criativa. Boa noite, eu me chamo Emília, faço parte do grupo 2 e venho falar da produção criativa e da estética da sensibilidade. A produção criativa é a definição de criatividade, é a capacidade de realizar uma produção. Nesse caso, nós temos os textos bem elaborados, as histórias em quadrinho, os filmes, novelas, seriados. Somos influenciados por anúncio publicitário bem feito e de boa qualidade. Enfim, o nosso mundo se enriquece com tanta variedade de textos, mas, apesar de diversos textos, tem algo em comum: a estética. A palavra estética ela é de origem grega, significa sensação, sensibilidade, conhecimento pelos sentidos. Na estética da sensibilidade representa a expressão do tempo contemporâneo e vem substituir a repetição e a padronização. Ela estimula a criatividade e a curiosidade pelo inusitado. Facilita também o reconhecimento e a valorização da diversidade cultural. Na estética da sensibilidade, foram encontradas 5 operações mentais importantes para a sociedade. Olá, eu sou a Daniele e eu vou falar um pouco para vocês sobre as 5 operações mentais. São elas o cognitivo, o convergente, a memória, o avaliativo e o divergente. Esse estudo foi feito com a população de acordo com sua importância. Cada um desses tem uma função. A função do cognitivo é reconhecer, perceber, travar conhecimento, ser cônscio, que significa ter noção clara dos seus objetivos. A função do convergente é seguir normas, ter atitudes corretas, solução correta, é aquele que quer fazer tudo certinho da maneira correta. A memória, ela é lembrar-se e adquirir conhecimento distinto também. A do avaliativo é ter pensamento crítico, avaliar, selecionar e decidir. A do divergente é ter pensamento construtivo, ser criativo e também ser liberal. Todos esses aqui têm a porcentagem, que a população deu. O cognitivo teve a porcentagem de 70,7%, então ele é considerado o mais importante de acordo com a sociedade. O convergente teve 18,7%, a memória teve 5,3%, o avaliativo teve 3,6% e o divergente teve 1,7%. Esse estudo é discutido hoje por conta dos valores que estão sempre mudando. Se antes as empresas escolhiam um candidato ideal, sendo aquele com um pensamento mais convergente, que é o de seguir normas, ter atitudes corretas, fazer tudo certinho, hoje eles optam mais pelos candidatos mais flexíveis, que resolvam os problemas e que tenham o pensamento divergente, que ser construtivo, criativo, ser liberal, ser aberto. Me chamo Vanderlei e eu vou falar um pouco sobre as características de Kinney. Kinney tem a sua primeira característica, a inteligência. Inteligência de Kinney é aquela pessoa que tem a capacidade mental de raciocinar, de planejar, de estar resolvendo seus problemas, de aprender mais, estar abstraindo, de compreender mais ideias. A segunda característica é consciência. Consciência de Kinney é aquela pessoa criativa, é mais sensível do que o comum ao seu redor e observa as coisas que outros deixam escapar, como cores, as texturas, as reações das pessoas, pormenores de noticiários e assim por diante. Ela está no sentido de estar informada, é uma cônscia. O que é uma cônscia? Cônscia é aquela pessoa que tem consciência daquilo que ela faz, ela tem consciência daquilo que acontece ao seu redor, uma pessoa que tem conhecimento político. Isso é uma cônscia, uma eficaz. A terceira característica é fluência. Fluência é aquela pessoa que produz mais ideias do que uma pessoa em comum sobre determinado assunto. A quarta característica é a flexibilidade. A flexibilidade de Kinney é a pessoa criativa, ela é flexível,
ela está tentando variadas abordagens. A quinta característica é a originalidade. Originalidade de Kinney é um traço que abrange capacidades como a de produzir ideias raras e resolver problemas, usar coisas ou situações de modo não costumeiros. A sexta característica é a elaboração. A elaboração de Kinney é aquela pessoa que é criativa, não apenas tem ideias, mas sim as segue. Boa noite, sou Rafael Silva, acadêmico da Unip, faço parte do grupo 2. Estamos apresentando um trabalho proposto pela professora Gemima, referente ao tópico produção criativa. Darei continuidade falando a respeito de algumas características de uma pessoa criativa na visão de Kinney. São elas ceticismo, persistência, humor, inconformismo e autoconfiança. Ceticismo, o que é? Ceticismo, além de se referir a uma pessoa que não acredita e não tem fé, também pode se referir às pessoas que possuem o costume de questionar as crenças, as ideias sobre o assunto. As pessoas criativas tendem a ser críticas, ou seja, têm atitudes de questionamento para com o conhecimento, fatos, opiniões ou crenças estabelecidas. A persistência pode fazer toda a diferença no caminho para o sucesso. Através destas características, a pessoa é capaz de tentar fazer várias vezes até conseguir acertar o seu propósito, sem perder a força de vontade. E o humor é a capacidade de reagir espontaneamente à discórdia de um sentido ou implicação. E é a forma de ver o lado bom em situações difíceis. Já o inconformismo refere-se ao comportamento da pessoa que não se conforma com situações desfavoráveis e faz do inconformismo um estímulo para lutar contra causa de insatisfação com o objetivo de poder modificá-lo. A pessoa criativa tem atitudes ou tendências para não aceitar circunstâncias desfavoráveis ou desagradáveis. E autoconfiança significa confiança em si próprio, segurança em si mesmo e nas suas habilidades. E as pessoas autoconfiantes conhecem o valor do seu trabalho, confia no seu potencial, realiza a tarefa que se propõe a fazer. Meu nome é Frank da Silva Gomes. Eu vou falar de duas fases do processo criador. A primeira a apreensão e a preparação. A primeira apreensão é aquilo que você logo pensa, e antes e depois da real inspiração. E a preparação não, a preparação você estuda, você lê, você pesquisa, você anota, você explora. E a primeira apreensão é a primeira noção daquilo que você vai falar. Olá, meu nome é Augusto e eu irei falar sobre as outras 3 fases do processo de criação. A próxima fase seria a fase da incubação. A fase da incubação é a fase em que o inconsciente age. O inconsciente faz as conexões necessárias que constituem a essência da criação. E nesta fase da incubação, ela pode ser longa ou curta, e por isso pode ser muitas das vezes desanimadora. Mas é nesta fase em que o inconsciente trabalha para que chegue em algum lugar, e então, quando o inconsciente chega em algum lugar, em alguma ideia, em alguma solução, ele avisa ao consciente. Então é aí que chega a fase da iluminação. A fase da iluminação é a fase em que no processo de criação chega a um clímax, ou seja, é a fase em que o criador tem certeza de que ele criou alguma coisa, de que ele chegou em algum lugar ou de que ele chegou à solução do seu problema. A fase da iluminação é a fase em que o criador ele usa toda a sua inspiração para ter certeza de que
ele chegou em algum lugar. Então, é na fase da iluminação que se tem todos os esforços do inconsciente, e é na fase da iluminação que o Criador já tem a sua criação em mãos. A próxima fase seria a fase da verificação. A fase da verificação é a fase em que o Criador verifica e revisa todo o processo de criação e a sua própria criação. Ele usa o intelecto e o julgamento para ver se a sua criação precisa ser modificada, a fim de que a sua criação possa passar da forma mais compreensiva os seus objetivos aos leitores. Eu irei ler um texto que é um exemplo de uma criação bem criativa. Este texto se encontra lá na página 172. Se vocês quiserem acompanhar, eu não irei ler tudo porque é um texto muito grande, mas eu irei ler uma pequena parte. E diz assim: era a terceira vez que aquele substantivo e aquele artigo se encontravam no elevador. Um substantivo masculino, com aspecto plural, com alguns anos bem vividos pelas preposições da vida. E o artigo era bem definido. Feminino, singular, era novinha, mas com um maravilhoso predicado nominal. Era ingênua, silábica, um pouco átona até. Ao contrário dele, um sujeito oculto, com todos os vícios de linguagem, fanático por leituras e filmes ortográficos. O artigo feminino deixou as reticências de lado e permitiu esse pequeno índice. De repente, o elevador para, só com os dois lá dentro. Ótimo, pensou o substantivo. Mais um bom motivo para provocar alguns sinônimos. Pouco tempo depois, já estavam bem entre parênteses. Quando o elevador começa a se movimentar, só que em vez de descer, sobe e para justamente no andar do substantivo. Ele usou de toda a sua flexão verbal e entrou com ela em seu aposto. Ligou o fonema e ficaram alguns instantes em silêncio, ouvindo uma fonética clássica, bem suave e gostosa. Prepararam uma sintaxe dupla para ele e um hiato com gelo para ela. Se vocês quiserem acompanhar o resto do texto, vocês podem acompanhar lá na página 172 da unidade 2 da nossa apostila. Então, o que eu posso dizer sobre esse texto? Ele é um texto que foi criado de forma criativa. Ele foi criado por uma aluna de uma universidade e ela usou a sua criatividade para fazer algo único, algo original. Eu mesmo nunca tinha lido um texto desse tipo e foi a primeira vez. Então ela usou a sua criatividade para criar o texto de forma diferente e também o texto que ela criou solicita, digamos que ela necessita também, o texto necessita de uma criatividade do leitor para poder compreender a mensagem que é passada no texto. Eu me chamo Frank da Silva Gomes. Eu vou falar sobre um trecho da música Tropicana de Alceu Valença e Vicente Barreto, que é uma música criativa. Bom, da manga rosa quero gosto, e o sumo melão maduro, sapoti joá, jabuticaba teu olhar, noturno beijo, travou, de umbucajá, pele macia e carne de caju, saliva doce, doce mel de uruçu, linda morena, fruta de vez temporânea, caldo de cana, caiano. Vem me desfrutar, linda morena, fruta de vez temporânea, caldo de cana, caiano. Vou te desfrutar, morena tropicana, eu quero teu sabor, ai, ai, io, 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 io. Bom, ele quis dizer nessa música, ele não quis, de uma forma padrão, descrever a mulher, que ela era morena e de cabelos cacheados e que beijava bem. Ele usou uma forma inovadora de descrever ela, de uma forma de paladar. Oi, tudo bem? Meu nome é Beatriz e vou falar sobre as duas formas de iniciar um texto. A primeira forma de você iniciar um texto está na página 175 da unidade 2, onde você vai encontrar texto narrativo e texto científico. Mas primeiro eu vou falar sobre o texto narrativo.
que é onde você vai ver vários exemplos lá, que vai estar explicando melhor, né? Você pode ver que o primeiro exemplo é um dia, num dia e era um dia. E esses são os exemplos, né, de você iniciar um conto de fadas, iniciar uma história, e você tá narrando algum desses tipos que eu falei aqui. E vocês podem ver, né, que não explica explicitamente qual foi o dia que aconteceu, o dia específico, né? E não tem muita criatividade. E o segundo texto é o texto científico, né? Aonde fala as coisas de atualmente, como hoje em dia, atualmente, entretanto. Então, essas são formas, como se diz, clichê, de se estar iniciando um texto, né? Então, nós temos que ser criativos a estar iniciando um texto, manter a criatividade, não fazer algo que todo mundo faz. Vou iniciar porque era uma vez, era isso e aquilo. Mas sim manter a criatividade onde nós estiver criando um texto. Muito obrigada.